Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos dar continuidade ao estudo de Daniel capítulo 7 e o tema dele é a Igreja Santa e Pecadora. O que significa isto? Você ficou curioso? Então não sai daí porque Evidências volta já já. De volta com o programa Evidências, eu quero oferecer para você o nosso guia de estudos Evidências, preparado com muito carinho. Você pode adquiri-lo gratuitamente ligando no horário comercial para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou mandando um WhatsApp 0 operadora 12 981 44 0077 ou também pelo site biblia.com.br. Você também pode, através do QR Code que aparece na sua tela, adquirir o seu exemplar. No último programa Evidências, nós vimos como o símbolo profético daquele pequeno chifre de Daniel capítulo 7 se assemelha ao erguimento do poder papal na Idade Média. E hoje nós ficamos de estudar outros aspectos dessa profecia que tenham mais detalhes sobre esse movimento político-religioso. Antes, porém, de entrar nesse assunto, deixe-me mostrar uma situação envolvendo um discurso do falecido Papa João Paulo II, hoje canonizado como São João Paulo II, que gerou grande repercussão e debate. No dia 7 de março do ano 2000, o Papa João Paulo II fez algo inédito na história da Igreja Católica. A partir da Basílica de São Pedro, ele aproveitou a entrada na Quaresma para pedir perdão pelos abusos da Inquisição, das Cruzadas e por todos os atos que, em nome de Cristo, a Igreja usou, recorrendo inclusive à violência. Eu vou ler aqui na tela para você uma parte da fala da homilia de João Paulo II. Vamos ver aqui o que ele falou. Como sucessor de Pedro, pedi que neste ano de misericórdia a Igreja, fortalecida pela santidade que recebe do seu Senhor, se ajoelhe diante de Deus e implore o perdão para os pecados passados e presentes dos seus filhos. Este primeiro domingo de Quaresma pareceu-me a ocasião propícia para que a Igreja, reunida espiritualmente à volta do sucessor de Pedro, implore o perdão divino para as culpas de todos os crentes. Perdoemos e peçamos o perdão. Estas foram exatamente as palavras do Papa e esse discurso causou muita polêmica e interpretações diferentes do que ele queria dizer, interpretações que dividiram até mesmo teólogos católicos do mais alto gabarito. Só para você ter uma noção, vou colocar aqui a expressão casta meretrix. Esta expressão foi usada por muitos para explicar o que o Papa quis dizer. Esta é uma expressão paradoxal que, na verdade, é atribuída a Santo Ambrósio de Milão, um pai da igreja do quarto século de nossa era, que chamou a igreja cristã de casta meretrix, ou prostituta decente. Aí a coisa ficou mais ou menos assim. Alguns teólogos católicos entenderam que a Igreja Católica seria santa, mas também pecadora. Alguém que deve sempre pedir perdão pelos seus próprios pecados, mesmo sendo a Santa Madre Igreja de Deus. Outros, por sua vez, entenderam que não, que a Igreja Católica, longe de ser uma casta meretrix, seria mais aquilo que eles chamam em latim de immaculata ex maculatis, ou seja, uma expressão do mesmo Santo Ambrósio, que quer dizer que a Igreja é imaculada e sem mancha. Nesta segunda compreensão do assunto, a Igreja Católica seria santa, mas ela acolhe pecadores. Logo, quando o Papa pede perdão, não é por pecados da Igreja, mas sim por pecados dos filhos da Igreja. Em outras palavras, a Igreja Católica é santa e imaculada. Quem erra não é ela, são seus filhos. Como eu falei, nenhuma dessas visões agradou a todos.
Os primeiros diziam que reconhecer-se institucionalmente pecadora tinha sido um ganho da Igreja durante o Concílio Vaticano II e que negar isto seria um retrocesso. Também observaram que esta dicotomia excessiva entre filhos que pecam e igreja que permanece imaculada é inconsistente com a realidade histórica do cristianismo. Foram teólogos católicos que disseram isso. O segundo grupo, igualmente de teólogos católicos, procurou rebater a fala dos primeiros, dizendo que nunca fez parte do credo afirmar que a igreja seria pecadora. Os únicos atributos inseparáveis que classificam a igreja seriam uma igreja una, santa, católica e apostólica. Nunca a palavra pecadora apareceu no credo. Alguns chegaram até a sugerir que a expressão igreja santa e pecadora deveria ser evitada pelos teólogos para que não confundisse aqueles que eram menos instruídos em linguagem teológica. De fato, aqui, como o assunto ainda segue dividido, há alguns anos a editora Loyola publicou um livro do teólogo Giuseppe Alberigo, que, embora seja um teólogo controverso, foi um dos mais conceituados historiadores do catolicismo europeu. E, como eu disse, o livro dele foi publicado pela Loyola. O título já era provocativo. Eu vou colocar aqui na tela para você ver uma crítica a esse livro que foi feita pelo padre Paulo Ricardo, um dos mais conhecidos apologetas católicos da atualidade. Veja o que o padre Paulo Ricardo falou do livro de Giuseppe Alberigo. Um desses intérpretes do espírito do concílio, o teólogo Giuseppe Alberigo, usou a expressão casta meretriz de Santo Ambrósio de Milão para dar nome a um livro e justificar a afirmação de que a igreja é cheia de pecados, mas não é esta a fé. Percebeu a força da crítica feita por esse padre? Agora a situação fica ainda mais complicada quando vemos alguém da estirpe de Dom Aloysio Loscheider, um dos mais influentes cardeais do Brasil, morto em 2007, que declarou o seguinte a esse respeito. Eu vou colocar na tela aqui. O Vaticano II faz-nos passar de uma igreja pura e sem mancha para uma igreja santa e pecadora, sempre necessitada de conversão e de reforma. Veja, foi um cardeal que afirmou isso. Então, para alguns teólogos, dizer que a igreja é somente pura e sem mancha, ou somente santa, e que pecadores são os cristãos e cristãs individualmente considerados, significaria para eles negar a condição humana da igreja institucional no mundo, o que a torna também pecadora por extensão. Quer ver mais um comentário? Vou colocar aqui na tela para você mais um comentário publicado dessa vez pelo padre Dimas Lara Barbosa, que é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Veja o que ele falou. A igreja é, sim, casta meretrix. Às vezes escrevemos meretriz com Z, aportuguesando, às vezes meretrix para manter a forma latina. A igreja é sim, disse ele, casta meretrix, que a cada dia pede perdão por suas traições e infidelidades e desta forma se renova e se purifica até o dia em que será apresentada ao esposo pura e sem mancha. Efésios 5, 25 até o capítulo 7. Ela é a única que pode assumir em si a dupla característica. E ele continua. Ela tem essa dupla característica de ser santa e pecadora, sem com isso cair em contradição de identidade, pois que é humana e divina em sua própria constituição. Este foi um artigo acadêmico teológico que foi escrito na revista Perspectiva Teológica. Aliás, talvez foi para acalmar os ânimos nesta questão que o Papa Francisco recentemente fez uma declaração a esse respeito que eu vou ler para você. Vamos voltar aqui para o telão. Veja o que o Papa Francisco declarou. A igreja foi sempre uma casta meretrix, uma pecadora, digamos melhor, uma parte dela, porque a grande maioria vai em sentido contrário, persegue o caminho certo. Mas é inegável que personagens de vários gêneros e espessura, eclesiásticos e tanto fingidos amigos leigos da igreja, contribuíram para dissipar o patrimônio móvel e imóvel não do Vaticano, mas dos fiéis. Portanto,
devemos entender que ao levantar os erros cometidos em nome de Deus na trajetória da igreja cristã, devemos ter em conta que, em primeiro lugar, antes de serem erros cometidos pela Igreja Católica, são erros cometidos por aqueles que se diziam cristãos, pessoas como nós. E isto pode ter maculado tanto o nome de Cristo, aliás, maculado a tal ponto que alguns países hoje, de maioria muçulmana ou shintoísta, não queiram nem saber de missionários cristãos em seu meio, porque conhecem a história trágica legada por muitos dentre nós que se diziam cristãos amantes de Jesus. Você certamente já ouviu a frase atribuída a Gandhi e que é verdadeira, segundo a qual ele diz que não se tornava cristão justamente por causa dos cristãos. Pois é, eu mesmo pensava que esta frase seria um clichê de internet, como tantas frases falsamente atribuídas que se vê por aí. Mas no caso de Gandhi, não. Ela realmente é verdadeira. Ele se interessou muito pelos ensinos de Jesus e questionou a eficácia do cristianismo justamente pelos maus exemplos que testemunhou. Mas, como eu sempre falei, é importante repetir. Antes de apontar o dedo para os outros, eu devo ver essas coisas pensando primeiramente em minha própria vida como cristão, tá certo? Para que eu não caia naquela advertência de Cristo quando disse o seguinte, eu vou ler aqui na Bíblia para você. Preste atenção o que falou Jesus. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mateus capítulo 7, versículo 3. Percebeu? Por outro lado, eu também não posso ficar em nome da aceitação, da compreensão, do politicamente correto, deixar de estudar, perceber e denunciar os erros históricos, pois eles podem tanto me prevenir de erros futuros, como também me ajudar a tomar posição ao lado da verdade de Cristo no tempo presente. Edmund Burke diz que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Quer você assuma um lado ou outro desta questão, esta questão que eu falei sobre a igreja ser santa e pecadora, o fato é que a própria igreja, através do Papa, reconheceu oficialmente que houve erros e abusos sérios em meio a ela. E, a meu ver, estes erros e abusos que a igreja admitiu ter cometido, seja institucionalmente ou através de seus membros, coincide perfeitamente com o papel do chifre pequeno que foi profetizado no livro de Daniel, capítulo 7, e que estamos estudando desde o último programa Evidências, ou seja, Deus já havia deixado o alerta profético de que isto deveria acontecer, infelizmente, no seio do cristianismo. Aliás, foi o apóstolo Paulo que disse, inspirado por Deus, o que está aqui no Novo Testamento, eu vou ler para você. Tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Atos capítulo 20, versículos 28 a 30. Noutra feita, Paulo também alertou o seguinte, eu vou ler aqui para você. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 5.
Eu quero destacar uma palavra aqui do texto de Paulo, a palavra grega que ele usa e que muitas Bíblias preferiram deixar sem ser traduzida por causa da força que ela tem no idioma original. Eu estou falando da palavra apostasia. O que vem a ser isto? A apostasia, eu já falei, é uma transliteração literal do grego, que significa partida, abandono, deserção, ruptura. No grego secular, a palavra apostasia era usada politicamente para designar cidadãos rebeldes, mas aqui em Paulo, o sentido seria de um afastamento ou apostasia, ruptura da fé, ruptura da verdade revelada por Deus, conforme lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Preste atenção. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa ruptura do verdadeiro evangelho e da verdadeira doutrina apostólica era uma preocupação constante e muito real, tanto para os apóstolos do primeiro século, como deveria ser para nós ao longo do tempo. Olha, Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas, todos eles alertaram sobre isto que haveria de acontecer. Ou seja, eles demonstraram que esta era uma preocupação latente da própria igreja cristã primitiva. Mas, apesar de tantos avisos, esse episódio de fato aconteceu à medida que os séculos avançavam. Esta vasta e terrível apostasia tão clara e predominantemente ensinada na igreja antiga foi tão misteriosamente ocorrida na história que, para nós, ela pode ser definida nas palavras da revelação ou da manifestação do homem do pecado que profetizou Paulo. Ou, em outras palavras, esta apostasia seria também a manifestação daquele pequeno chifre de Daniel capítulo 7, que no Novo Testamento é citado nas cartas de João com o nome de Anticristo. E é importante dizer que a concepção do anticristo não é apenas de um oponente de Jesus, mas algo que vai além de um rival. Alguém que oferece um paralelismo hediondo entre os dois. Alguém que faz uma paródia de Jesus, uma paródia do Evangelho. E talvez aqui esteja o maior problema. O anticristo aparenta ser aquilo que ele não é. A famosa obra do crítico literário francês René Girard, Violência e Sagrado, nos ajuda a entender os monstros e a representação dos impérios como elas aparecem em Daniel capítulo 7. Girard argumenta que, embora os monstros pareçam diferentes dos heróis, existem semelhanças subjacentes entre eles. Na verdade, para Girard, as coincidências e semelhanças entre as duas figuras monstruosas e heróicas podem formar uma fonte do terror. Ele argumenta o seguinte, preste atenção. Um princípio fundamental, muitas vezes esquecido, é que o dúbio e o monstro são uma e a mesma coisa. O que esse autor quis dizer é que quando um sujeito e um rival imitam um ao outro no desejo de um objeto, por exemplo, eles acabam se tornando semelhantes, porque buscam um objetivo semelhante. Aí, nesse caso, o conflito é inevitável, porque embora eles se pareçam, o caráter de um é bem diferente do caráter do outro. O grande conflito, portanto, não é causado pelas diferenças entre os rivais, mas, em vez disso, ele surge por causa da mesmice e ele é sinalizado pela busca de um objetivo comum. Aí, as semelhanças, como, por exemplo, perseguirem o mesmo objeto, acaba confundindo os dois. Agora, embora a proposta de Girard seja a demonstrificação do oponente, eu lanço mão do seu pensamento para entender o real perigo do chifre pequeno de Daniel. É que ele não é um opositor nato do Evangelho. Ele parece terrivelmente com cada um de nós. Aquela apostasia predita por Paulo deveria, sem dúvida, implicar em que o futuro anticristo, ou o pequeno chifre de Daniel, deveria ter tido anteriormente uma fé apostólica. Porque raciocine comigo,
Ninguém pode cair de um ponto onde ele nunca esteve. Logo, se o anticristo é um poder apostatado, um dia ele foi fiel. No tempo de Constantino, o cristianismo obteve liberdade de culto, tornando-se uma das religiões oficiais do Estado. Os imperadores subsequentes avançaram ainda mais na direção de transformar o cristianismo uma religião não apenas autorizada, porém exclusiva de Roma. Aliás, isto é importante de contar. A Igreja Estatal do Império Romano foi fundada em 27 de fevereiro de 380, através do Edito de Tessalônica, no qual o imperador Teodósio I fez do cristianismo a única religião autorizada em todo o território do Império Romano. Ao contrário de Constantino, que com o Edito de Milão de 313 de nossa era havia estabelecido a tolerância ao cristianismo sem colocá-lo acima das demais religiões, Teodósio estabeleceu uma única doutrina cristã que ele especificou como sendo aquela professada pelo Papa Damásio I e o Papa Pedro II de Alexandria, como sendo a religião oficial do Estado. Por meio do Edito de Constantinopla, em 392 d.C., os cultos pagãos então tornaram-se ilegais. Você percebeu? Inverteu o processo. Antes o cristianismo que era ilegal, agora o paganismo se tornou ilegal. Portanto, o cristianismo acabou se transformando finalmente numa religião estatal. E aí começou a perseguir os pagãos da mesma forma que no passado eram perseguidos por eles. Mas veja, isto não significa que nesta época o Papa tivesse qualquer poder estatal, não. Ele cuidava mais dos negócios da Igreja. Quem perseguia era o imperador católico e não o Papa. Mas mesmo assim, houve dentro da Igreja uma mudança gradativa e significativa. É que no período inicial da Igreja cristã, todos os bispos possuíam quase a mesma autoridade. Porém, entre 313 e 590 d.C., o bispo de Roma passou a ser considerado aquilo que os historiadores chamam de o primeiro entre os iguais, ou seja, ele foi pouco a pouco ganhando hegemonia. Mas aqui ele tinha um problema que eu vou explicar para você. Vamos colocar aqui no telão. Você pode ver aqui um mapa do antigo Império Romano e você percebe que ele está separado entre uma parte oriental e uma parte ocidental. É que no quarto século de nossa época, o Império Romano estava assim dividido. Aliás, ele fora dividido entre a parte oriental e ocidental desde o governo de Diocleciano, que separou Roma em duas partes. Aliás, a palavra diocese aparece aqui referindo-se à região administrativa de algumas províncias do Império Romano, e a palavra diocese depois passou a fazer parte do vocabulário católico, ou seja, a Igreja Católica acabou importando o termo para referir-se à divisão territorial diocesana que entregava a administração eclesiástica a um bispo específico, depois também a um arcebispo e até a um patriarca, cargo que na época existia. O primeiro desafio aqui, então, seria criar um governo que conseguisse reunificar o antigo Império Romano, agora dividido em duas partes, e subdividindo-o em vários lugares que seriam correspondentes àquelas potências bárbaras que subjugaram, como eu já contei para vocês, a parte ocidental do Império a partir de 476 d.C. Dentro da esfera eclesiástica, o desafio era que havia uma disputa de poderes entre o bispo de Roma, da parte ocidental, e o patriarca de Constantinopla, a capital do reino oriental de Roma, que não havia caído. E o patriarca de Alexandria também acabou perdendo a sua importância com a anexação do Egito ao Império dos Muçulmanos, que já estava surgindo ali no VI século. Sendo assim, o bispo de Roma, você sabe, era o Papa, que embora houvesse sido preservado pelos bárbaros, eu já contei isso, por causa do seu status religioso oficial do Império, ele mesmo assim não podia ampliar os seus poderes para fora do Vaticano, porque a Itália, onde o Vaticano ficava, era controlada por forças bárbaras. Veja aqui no mapa, eu vou mostrar para você. A Itália está bem aqui, você vê as forças bárbaras que controlavam a hegemonia da Itália, onde ficava o Vaticano.
E no programa passado eu falei com você que dos grupos que ali estavam, os vândalos, os érulos e os ostrogodos, você se lembra deles? Pois é, aqui você vê que os vândalos e os ostrogodos estavam lutando pela hegemonia da Península Itálica e Roma estava no meio desse fogo cruzado. E tinha também os visigotos, que acabaram cercando e saqueando a capital no ano 410 d.C. Aliás, devido a esse saque, alguns ex-pagãos ou filhos de pagãos que moravam na cidade de Roma julgavam que aquele era um castigo infligido à cidade porque os antigos deuses do paganismo já não estavam mais sendo cultuados. O seu culto estava sendo proibido e interrompido. Foi aí que Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, o maior intelectual da igreja na época, preparou um tratado teológico para acalmar os ânimos e, quem sabe, responder a alguns desses problemas. Logo após o saque, Santo Agostinho escreveu a sua famosa obra A Cidade de Deus, na qual expôs o ideal católico de uma igreja universal em controle de um Estado universal. Embora não fosse essa a sua intenção, Agostinho acabou providenciando a base teocrática para o papado medieval. Em 493 d.C., Clovis I, rei dos francos, acabou casando-se com Clotilde, uma princesa católica da Borgonha. Em virtude disso e de sua aliança política e de seu exército de 3.000 homens, eles acabaram aderindo à fé católica a um aspecto bélico. Ele foi batizado pelo bispo de Reims em 496 d.C. Esta conversão de Clovis transformou automaticamente as suas batalhas em guerras santas contra os hereges, os descrentes e aqueles que eram contrários à autoridade do Papa. Aí o Papa, pela primeira vez, começou a desfrutar um poder religioso que já tinha e também um civil, apenas sobre Roma, mas já era alguma coisa. Mas quem vai potencializar os seus atos e ampliar o poder secular do Papa foi o importante imperador chamado Justiniano, de quem vamos falar no próximo programa Evidências. Portanto, não perca a continuação desse assunto. Eu tenho muitas informações históricas para apresentar para você. Você está vendo como a Bíblia, como a profecia é rica de detalhes, como ela dialoga com várias ciências, com várias áreas? Você quer saber mais sobre isso? Quer ampliar a sua cultura bíblica? Então não perca o nosso encontro semanal aqui na TV Novo Tempo. Você sabe, a Novo Tempo é a TV da Esperança, é a TV do programa Evidências. Um grande abraço, até lá!